Eu estou fazendo uma série chamada Versos de Esperança. Por quê? Porque eu estou achando que a gente está passando um momento meio difícil. Tem muitas pessoas falando que estão desesperançadas. Inclusive, eu senti um pouquinho de desesperança nos últimos dias. Um pouquinho assim de aflição, um pouquinho de angústia. Eu pensei, rapaz, não posso deixar isso me derrubar. E por isso, só de mal, eu vou falar todo dia de esperança. Até sentir que foi. Até sentir que amassei o tema. Até sentir que saiu a tristeza de dentro de mim. Por isso, amigo, todos os dias eu estou aqui com você trazendo uma palavra sobre esperança. Hoje eu quero conversar com você sobre Gênesis capítulo 28, que é um momento da nossa história do nosso amigo Jacó, um dos meus personagens preferidos. Eu não sei porquê, mas eu me apeguei à figura, eu me apeguei à história dele, eu gosto por demais. Vamos começar só com 2 versos e aí a gente continua. Diz assim, Gênesis capítulo 28 no verso 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Olha, nós estamos no capítulo 28, mas no capítulo 35 de Gênesis, Jacó fala que esse momento foi um dos momentos mais angustiantes da sua vida. A gente sabe que ele estava fugindo do desejo assassino do seu irmão Esaú, porque ele tentou roubar a primogenitura. Então, ele estava sem o auxílio da sua família, saiu do seu ambiente conhecido. E a gente sabe que Abraão, seu avô, foi um homem rico. A gente sabe que Isaac foi próspero e sabia encontrar sua prosperidade. Mas, no entanto, a gente está vendo uma pessoa que no meio do caminho estava arranjando uma pedra para poder dormir ao relento, né? O que nos leva a pensar que ele ainda vai trabalhar de forma quase análoga à escravidão para o seu Labão, que ele não tinha posses nenhuma. Ele ficou falido, fugido, desgarrado, solitário, ainda estava no meio de uma viagem difícil, que poderia sofrer muitos percalços e nem chegar vivo aonde ele teria que chegar, na casa do seu tio. Então, de todas as formas que você observa, era um momento difícil, complicado, angustiante, de crise na vida do Jacó. A gente já tem falado com essa série que os momentos de crise estão altamente relacionados com os momentos de esperança, de maneira que falar de esperança é falar de momentos difíceis, porque é só através da esperança que a gente passa pelos momentos difíceis. Mas o que você vai notar é que a partir desse momento que ele está ali, no mais profundo do poço, né? No mais profundo vale, está ali naquele momento que ninguém se orgulharia de contar que estava passando por aquilo. Foi ali naquele momento que ele teve uma experiência com Deus, sabe? No meio da mais profunda crise, uma experiência com Deus se manifesta para poder gerar esperança no seu coração. E a partir de então eu vou ler com você mais um pedacinho do texto. Eu te convido a acompanhar comigo. Diz assim, Gênesis capítulo 28 no verso 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No mais profundo abismo, ele teve uma experiência profunda com Deus e Deus se aproximou da sua vida lhe dando um sonho profético. E a partir desse verso, Deus vai falar muito com ele. Mas eu queria aqui fazer uma reflexão. Olha, muitas vezes é na mais profunda crise que nós temos as maiores manifestações de Deus, os maiores sinais, as maiores visitações sobre nossa vida. E mesmo quando é a gente que causou a crise, mesmo a gente sendo um fuleiragem pecador, a gente mesmo assim é visitado por Deus nas mais diversas situações. Você vê, por exemplo, que Moisés estava vivendo no ostracismo depois de ter assassinado um egípcio, esquecido, solitário, idoso, ninguém mais sabia da sua vida, mas Deus foi lá e fez a sarça ardente no meio da sua história. Você conhece a história do apóstolo Paulo, encharcado de raiva e de ameaças de morte, perseguindo a igreja de Cristo, e no meio do caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele, chamou ele, deu uma missão para ele, se manifestar de uma forma poderosa. Você também sabe dos discípulos no caminho de Emaús, que eles tinham desacreditado da fé, eles estavam, frustrados com tudo que aconteceu com Jesus, estavam indo embora para suas vidas, abandonando toda essa missão, esse reino de Deus, tudo isso que eles aprenderam com Jesus. Mas aí no meio do caminho Jesus apareceu para ele. Parece que os momentos
de crise, como Jacó falido, brigado com os irmãos, sofrendo ameaça de morte, sem saber se vai chegar vivo do outro lado, se vai ter alguma vida, algum resto de vida para a sua história. Ele é visitado por Deus através de um sonho. Culturalmente, nós achamos que isso não é possível de acontecer, porque o que se diz na cultura brasileira evangélica cristã é de que para você ter um sonho de Deus, o que você tem que estar purificado, estar santo, estar andando na linha, não ter cometido pecado nenhum, ser obreiro na igreja, ter dado um dízimo, ter feito isso, ter feito aquilo. Quando você atingir o nível do servo do Senhor, você vai subir no monte, e lá no monte Deus vai mandar anjo, Deus vai mandar visão, Deus vai mandar revelação, e você vai descer do monte dizendo: tá vendo? Eu sou Moisés com as 10 tábuas da lei, porque eu fui o santo do Senhor e Deus me revelou, né? Você tem esse sentimento na igreja evangélica de que quanto mais santo, maior é a manifestação que você vai receber. Mas não é isso que a gente às vezes observa na vida. Não está muito relacionado uma visitação de Deus com o fato das pessoas estarem totalmente assim, ó, sem pecado nenhum, sem problema nenhum, sem crise nenhuma. Às vezes Deus nos visita é no vale, é na crise, e mesmo quando nós somos o causador da crise. Mas não tira o fato de que porque a gente tem essa visão evangélica, porque a gente está vivendo nesse mundo que pensa as coisas dessa forma, não tira o fato de que a gente pode estar vivendo um momento de crise e ainda estar se culpando por demais por estar vivendo essa situação e achando que, porque estamos vivendo essa situação, Deus nos abandonou, Deus não quer mais saber de nós, Deus não tem planos para a nossa vida, Deus nunca mais vai falar com a gente, nunca mais vamos ter um sonho de Deus, nunca mais Deus vai nem... Sabe aquele sentimento de desconexão? Amigo, eu estou falando com você, eu sei que eu estou falando com você. Sabe aqueles dias que você diz assim: rapaz, eu não sinto mais Deus, eu acho que Deus não quer nem mais saber de mim. Eu acho que depois do que eu fiz, depois do que eu passei, depois do que eu falei, ou depois do que aconteceu na minha vida, o evangelho não é mais para mim, Deus não tem mais nenhum propósito para minha vida, não tem mais nenhuma promessa. E aí que vem, sabe, a autodestruição satânica. O que é a autodestruição satânica? É porque você já está vivendo uma crise. Você já está vivendo o vale, você já está debaixo de chuva, você já está com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça, você já perdeu posses de todos os jeitos. E ainda vem a voz satânica no nosso coração dizendo que Deus não quer mais saber da gente, que Deus não tem mais visão pra gente, que Deus não tem mais esperança. Embora, né, e sabendo que é a esperança que vai nos tirar dessa crise. É a promessa, é a presença de Deus, é o sonho de Deus, é Deus conosco que vai nos fortalecer pra gente vencer o mal. Mas se no meio da crise eu começo a acreditar que Deus não tem mais nada para mim, então eu tô na derrota total, na destruição total, não é isso? Então, amigo, se tu tá na crise, tá na vala, e muitas vezes por coisas que você fez, se você ainda acreditar que Deus não quer saber de você, aí, meu amigo, é caixão e vela preta, pode enterrar que você já tá morto nessa vida. Mas se você começar a entender que Deus, nos mais profundo vale, é quando Ele derrama as maiores revelações, então eu tenho uma palavra para você. A palavra inicial para a sua vida, preste atenção nisso. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eis que te digo, se você está vivendo um vale como Jacó viveu, ou como Moisés, ou você esteja ali embebido de uma vida que não tem nada a ver com o que Deus queria para você, e você acha que Deus não está nem aí para a sua história, não está nem aí para a sua vida, que você foi para um lado e Deus foi para o outro, eu quero que você entenda o seguinte: Deus está muito mais próximo de você do que você imagina. Deus está te dando sonhos, Deus está te dando palavras, Deus está soprando no seu ouvido, está batendo na porta. Não tem Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar na sua vida, vou ceiar com você, vou ter uma comunhão, vou fazer uma restauração, vou derramar bênçãos sem medida, vou te dar uma promessa, vou te trazer uma esperança, vou falar com a sua vida e com o seu coração. Não acredite que Deus está distante. Na verdade, às vezes é por acreditar nisso que não sentimos a presença dele. Mas abra seu coração um pouquinho, deixa a porta aberta. Chega naquele dia dentro do seu quarto e pergunta assim: Deus, o Senhor está aqui comigo? Deus, você tem me dado esses sonhos? Deus, essa esperança que eu sinto
vem da sua parte? Deus, será que eu deveria rechaçar esses pensamentos de que você não se importa mais comigo? Então Deus derrama um sonho para mim, derrama uma promessa para mim, derrama uma esperança, vem na minha vida, me livra desse vale profundo. Fale com Deus, meu amigo, derrame seu coração, entenda que Deus não está longe da sua vida. Eu vou continuar a leitura porque tem muito mais para a gente falar sobre esse texto. Diz assim, olha só, Gênesis capítulo 28, no verso 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Quem lê essas tão maravilhosas e profundas promessas ditas a Jacó pode pensar que Jacó era uma pessoa maravilhosa, mas não é assim que o texto bíblico tem nos revelado. Jacó precisava viver muitas transformações ainda para a gente poder se orgulhar da sua caminhada. E aí muitos crentes estranham, né? Por que Deus abençoou tanto Jacó? Por que Deus derramou tanta graça na sua vida? Ele não merecia. Mas, amigo, essa é a revelação que eu tenho para você, principalmente para você que está vivendo um momento de crise, cheio de complicações na história, achando que Deus não pode chegar para você, te trazer uma promessa, derramar graça na sua vida. A graça é exatamente isso, é um favor imerecido, é amor imerecido. A gente vai aprender pela história bíblica, embora essa verdade esteja oculta de nossas instituições e muitas vezes oculta de nossa cultura evangélica, como um conhecimento perdido que ninguém mais fala, ninguém mais acha, a graça é revelada nas páginas bíblicas, ela nos mostra que de fato não há um ser humano e nenhuma experiência do povo de Deus que possa se orgulhar diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E qualquer relacionamento que Deus teve com esse povo, dos mais negativos aos positivos, vieram através da misericórdia e da graça de Deus que, embora o povo sendo um povo rebelde, embora o povo sendo um povo complicado, Deus agia com amor, com graça e com disciplina, porque a disciplina faz parte do amor. De maneira que Deus se aproxima mesmo que a gente não mereça. E aí a Bíblia vai dizer que Deus nos amou e se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou Jesus. Então esse amor vem antes de qualquer santificação. Esse amor desce em nossa vida para que possa nos levar a um processo de transformação, mas não porque atingimos a transformação. Então, amigo, você está credenciado para receber uma visão de Deus. Você está credenciado para receber o amor de Deus. Você está credenciado para receber uma promessa profunda como Deus derramou na vida de Jacó. Por quê? Porque você merece, porque você é bom, porque você fez tudo certo? Não. Porque Deus é amor, porque Deus te ama, porque Deus quer fazer uma revolução na sua vida, porque Deus sabe tudo que você pode ser nas mãos deles, porque Deus é perdoador, é galardoador. Ele pode agir com disciplina na sua vida? Pode, mas tudo isso é fruto do amor para que você possa ser melhor, para que você possa sair dessa vala que você se encontra. Por isso, se você também chegou nesse momento cheio de culpa no coração, cheio de, sabe, de se ficar naquela comiseração, eu não presto para nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou receber o favor de Deus porque eu nunca fiz nada que preste. Eu quero que você pegue toda essa culpa que está deixando o seu coração amargurado, ressentido, depressivo, melancólico, coloque aqui do lado assim, coloque ela o mais longe que você puder colocar, né? Se coloque assim longe de você. O que eu estou querendo dizer, coloque de lado um pouquinho. Abra espaço na sua mente. Coloque aqui de lado o fato de que você é culpado, você não merece, você é um miserável do Senhor, né? Coloque aqui do lado.
que toda essa crise é culpa sua, de que você poderia ter feito coisas diferentes, que se você tivesse feito coisas diferentes no passado não estaria vivendo isso. Sabe esse loop mental satânico? Pega tudo aqui, coloca aqui do lado. E você sabe que isso que está te impedindo de ouvir as promessas de Deus. Então eu quero que você agora faça esse exercício aqui comigo. Eu estou te chamando para um exercício, estou te chamando para uma transformação, para ouvir uma palavra de Deus. Me obedeça aqui um pouquinho, coloca aqui do lado, aqui um pouquinho, bote aqui do lado. Não considera isso aqui agora. E aceite um pouco o fato de que Deus é gracioso, de que Deus é amoroso, que Deus te ama apesar de quem você é. Que Deus te ama, mesmo você sendo essa peça boa que você tem certeza que você é. Então, bote aqui, eu sou uma peça boa mesmo, eu sei que eu sou, enfim. Mas isso não está me impedindo de relacionar com Deus, porque eu estou ouvindo que Deus tem uma graça, um amor para derramar na minha vida. Então, sabe o que você devia fazer? Estou fazendo que nem o povo que diz os conselhos para a gente, né? Sabe o que você devia fazer? Sabe o que você devia fazer nesse momento? Aceitar essa graça, aceitar esse perdão, aceitar essa aproximação de Deus, aceitar essa visão, essa esperança que Ele está depositando no seu coração. Mas você dizer, mas eu não mereço esperança. Eu vou dizer, eu sei que você não merece esperança, mas Deus está dizendo, eu sei de tudo isso, mas eu estou derramando graça porque eu sou um Deus gracioso. Qualquer vida nessa terra só existe por causa da minha misericórdia e da minha graça. De maneira que você só está aqui vivo porque eu sou gracioso com a sua vida. Então receba a minha graça, receba meu perdão, receba a minha misericórdia. E agora eu quero derramar promessas, eu quero derramar caminhos novos para a sua história. Se a gente de repente se desapegar de tanta culpa que a gente está carregando nesse momento, quem sabe a gente não abre um espaço no interior do nosso coração para começar a ouvir as promessas de Deus. Quem sabe você não vai poder se aproximar de Deus em oração sem aquele sentimento pesado, carregado de ficar lá toda hora se autocomiserando e começar a pensar assim, Deus, uma vez que eu sei que você pode falar comigo, uma vez que eu sei que tem graça para mim, então fala com teu servo, fala comigo, me diz o que eu devo fazer, me diz o que você quer de mim. E de fato, você vai perceber pelos próximos versos que essa graça e essa visão e essa visitação de Deus na vida de Jacó, em vez de fazer ele se afastar, ele ficar se sentindo culpado, ele se fechar, não, ele fez assim, rapaz, Deus me ama, Deus me visitou, Deus derramou promessas, Deus falou comigo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um voto com esse Deus. Eu vou ouvir o que ele está dizendo, eu vou fazer um altar aqui, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer um ritual e vou aceitar essa graça, vou aceitar essa promessa e vou ver para onde ela me leva. É isso que o Jacó vai fazer, porque de outra forma, preste atenção, quando a graça vai se aproximando, as promessas, a esperança do nosso coração, isso também faz com que a gente comece a se comprometer com esse Deus, comece a querer viver conforme esse Deus está dizendo, começa a aprender mais desse Deus. O amor vai nos atraindo. O amor e a esperança de Deus vai nos resgatando da crise. Vamos ler mais um pouquinho de verso? Diz assim, olha só, Gênesis capítulo 28, no verso 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. A manifestação de Deus, o derramar da graça, das promessas, dos sonhos, das visões, da esperança, aproximaram mais Jacó de Deus, fizeram com que ele desejasse ser esta promessa que Deus tinha para ele. A promessa não é uma realidade posta, ou seja, aquela terra ainda não era dos seus descendentes nem existiam ainda, ele ainda não era o homem da promessa. A promessa fala de um futuro.
A esperança aponta para o futuro, para uma realidade que ainda não existe. Então, se isso chegou até a vida do Jacó, não chegou porque ele é, mas para convidá-lo a se tornar esse indivíduo. Então ele olha essa promessa, ele olha esse chamado de Deus e diz: olha, essa imagem que Deus tem de mim, esse futuro que ele está programando para mim, é algo que eu desejo também. Então vamos fazer um acordo, vamos fazer um voto aqui. Se você me ajudar nesse processo, se você me der roupa, comida, me ajudar a chegar no lugar onde eu tenho que chegar, for me acompanhando, for meu Deus, sabe, me acompanhar, me ensinar a ser esse filho que você quer que eu seja, me ajudando durante o processo, eu vou aprender mais de você, vou entender o que a gente está fazendo, qual é o projeto que você tem para mim, e vou me transformando nessa pessoa. E quando eu voltar para cá, eu vou voltar sendo esse servo que você quer que eu seja. E isso é muito interessante, porque está falando que uma promessa atua em nós para transformar nossa vida no homem e na mulher de Deus, que Deus espera que sejamos, para que Ele alcance os propósitos que a gente quer alcançar, o que Deus quer que a gente alcance. Eu falei de forma muito enrolada, né? Mas eu vou repetir para você de uma outra forma. Muita gente diz assim: Jesus sentava com os pecadores, Jesus amava os pecadores, Jesus estava ali abraçando todo mundo, Ele era inclusivo. E isso tudo é verdade, e foi isso tudo que eu falei na primeira parte da nossa palavra. Mas, de outra forma, você sabe que Jesus chamava as pessoas para serem discípulos, para entrarem no reino de Deus, para pertencerem aos seus mandamentos, obedecerem os seus mandamentos, para serem santificados e transformados, para receberem a graça, mas para serem cada dia mais parecidos com Deus, buscando a santificação, a fidelidade, a misericórdia, para fazer esse reino de Deus acontecer. De maneira que Jesus aceitava pela graça, mas também levava as pessoas a um processo de transformação, né? Como ele disse para Pedro: vem e eu te farei pescadores de homens. Eu vou ter uma transformação para fazer na sua vida, Pedro. De maneira semelhante, a gente percebe, essa promessa está chegando na vida de Jacó, não para deixar Jacó como ele sempre foi, não só para abençoar a vida dele e deixar ele, sabe, cometendo os mesmos enganos que ele estava cometendo na sua família. Se essa promessa chegou e quer levar Jacó a ser esse homem que tem uma descendência maravilhosa, que vai mudar seu nome para Israel, que vai ser uma nova criatura nas mãos de Deus, então tanto Deus vai realizar muitas coisas na vida dele, mas vai realizar muitas coisas nele. Transformações, mudanças de vida, mudanças de coração. E aqui há um mistério muito grande. Todo mundo nessa sociedade, parece que isso é uma lei que está escrita no nosso coração, na nossa sabedoria de existência, que diz assim: se um indivíduo ele faz as mesmas ações repetidamente, ele vai ter os mesmos resultados repetidamente. Não existe essa sabedoria no mundo? Se você faz as mesmas coisas como sempre fez, você vai ter os mesmos resultados que sempre teve. Então, para você ter um futuro diferente, o que você tem que fazer? Mudar as ações que você vem fazendo, mudar o seu coração, a sua visão de vida, a maneira como você ressignifica as coisas, as suas atitudes, os seus hábitos, os seus pecados, o seu coração, os seus sentimentos. A partir do momento que você vai se transformando de Jacó em Israel, também a sua realidade, as suas circunstâncias vão sendo transformadas, porque suas ações vão sendo diferentes das que te levaram para esse momento de crise. Então você começa a fazer uma inteligência, quer dizer que Deus, ele vai fazer transformações à minha volta para que a gente possa viver um momento diferente da crise, é verdade, mas ele vai fazer isso também transformando a minha vida, é verdade. Então por quê? Porque ao transformar a minha vida, eu vou girando em outro ritmo, em outro processo que vai me levando para fora da crise. Então a santificação tem tudo a ver com a transformação da sua crise e te levar para os propósitos e promessas de Deus para você. Todo esse processo que nosso amigo Jacó vai viver vai durar mais ou menos, talvez a gente possa colocar assim um número de 20 anos.
Desse momento que ele recebe essa grande revelação, para o momento onde ele retorna para este lugar, vai demorar mais ou menos 20 anos de transformação e a vida dele vai sofrer muitas coisas. Mas o importante é você entender que a obra foi feita na vida dele. Não sei se completa, porque às vezes a gente vai ser completo só lá no céu, mas muita coisa foi transformada. Ele era uma pessoa diferente da que ele estava nessa época. Principalmente não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza e aquela crise que estava no seu coração. Ele se tornou Israel, o homem do propósito de Deus, o nome de uma nação. Seus filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Eu quero ler com você o momento onde ele retorna para esse local da pedra. 20 anos depois, eu selecionei só alguns versos. Diz assim, Gênesis 35, no verso 1. Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. No verso 3 diz assim, venha, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. No verso 9 diz assim, depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, e assim lhe deu o nome de Israel. Você estava vivendo um momento de crise e recebeu pela graça de Deus e pela misericórdia uma visitação, um sonho, uma esperança, um propósito. Você foi impactado com aquele amor de Deus e disse, olha, diante desse amor, diante desse projeto, desse sonho, eu sinto vontade de participar desse projeto. Então Deus, vem comigo na minha história e eu vou tentar ser esse homem e essa mulher de Deus que você quer que eu seja. E os anos foram passando, e de repente lá na frente, aí já é profecia para a sua vida, lá na frente Deus vai dizer, vamos voltar para aquela casinha que você tinha 20 anos atrás. Vamos olhar aquela foto daquela empresa quando começou 20 anos atrás. Vamos revisitar na sua memória aquele momento onde você tomou uma decisão que mudou a sua história. E vamos fazer uma oração de agradecimento, porque antes o seu nome era um nome de derrota, mas hoje o seu nome é um nome de pessoa honrada, transformada, edificada, exemplo para muitos. Quem sabe não é isso que Deus está preparando para você? Não, quem sabe a sua história não vai ser tão transformada que você vai ter esse testemunho para contar no futuro. Quantos anos ainda vai levar para isso acontecer? Não sei, mas olha só o que foi que Jacó disse aqui. Disse assim, olha só, que tem estado comigo por onde tenho andado. Pode ser que demore 10 anos, pode ser que demore 15 anos, mas não importa o tempo que demorar. Importa, assim, em todo esse momento, Deus está andando com você, fazendo a obra na sua vida. É assim que eu acredito. E amigo, se você está no mais profundo vale, acredite, tem esperança, tem promessa para você. Eu acho que já deu, já temos a nossa palavra de esperança para o nosso terceiro dia. Amigo, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Toda oferta que vocês têm mandado para mim tem me abençoado por demais, tem me ajudado a fazer aqui, ó, essas palavras bonitas para vocês, a manter minha vida, a poder pagar meus boletos, né? A me sustentar. Amigo, às vezes o YouTube está dando um pouquinho menos de dinheiro, mas a participação de vocês tem sido providencial. E por isso eu agradeço. Agradeço você aí com liberalidade, com gratidão, que fez aquela ofertinha para minha vida, tá certo? Combinado? Agora na frase final, eu tenho uma frase, sempre no final eu deixo uma frase, para quem chegou até o final poder dizer assim, Felipe, cheguei até o final, assisti, tô no propósito, peguei para minha palavra. Aí quando você escrever essa frase no comentário, eu vi que você chegou até o fim. Mas veja, você pode comentar qualquer coisa que você quiser, pode até comentar a frase e comentar o resto embaixo, outras coisas que estão no seu coração. É mais uma dinâmica pra gente, para você proclamar aí no seu coração. Eu vou pegar um pedaço de uma frase, de um cântico que a gente canta por demais, que diz assim, estou subindo para um lugar mais alto. Você consegue escrever isso? Foi grande, né? Estou subindo para um lugar mais alto.
Essa é a frase, essa é a proclamação, esse é o desejo profético. Você viu uma escada no seu sonho, Deus te mostrou uma escada. Ele quer que você vá subindo os degrauzinhos. E o que você vai dizer para Deus agora? Estou subindo para um lugar mais alto. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.